Bom, hoje eu vou estar resolvendo o exercício 13 da lista do professor Segovia. É um pórtico plano com rótula e ele pede para a gente traçar os diagramas de esforços da estrutura. O primeiro passo é achar as forças resultantes. Tá. Aqui eu redesenhei o pórtico, tá? E eu desenhei a carga distribuída aqui como o equivalente dela, que vai ser os 10 kN vezes 4, comprimento aplicado no meio da barra. Primeiro, vamos fazer o somatório de y e x. Então, o somatório das forças em x igual a zero. Tá? No caso aqui, eu esqueci de falar, a gente vai ter um apoio de segunda classe, então a gente vai ter duas reações para em cada um, né? Que vai ser aqui F a y. Aqui eu estou arbitrando o sentido dela para a direita, mas não tenho certeza se é. Depois, se não for, vai se dar negativo. Aqui F by e F bx. Agora sim a gente pode continuar aqui o somatório. Tá? Se está para a direita, eu vou usar essa convenção aqui. Para a direita é positivo. Tá, então FAX mais FBX mais 40 kN aqui. 40 kN, 40K igual a zero. Tá, a gente tem a nossa primeira equação. Agora é o somatório das forças em Y. Eu vou ter aqui FAY mais FBY menos 40K igual a zero. Agora a gente pode fazer o somatório do momento em A. A gente poderia escolher em B, mas vamos fazer em A aqui. Então o somatório do momento em A é zero. Tá? Eu não vou ter uma reação de momento aqui, porque não é uma viga em gastar. Essas forças aqui eu posso desconsiderar no ponto, né? Eu só vou ter que ver o resto. Então, se a gente olhar aqui para a figura, a gente vê que daqui até aqui é 1 metro, né? 1 metro, tá? Eu vou abrir a minha mão e vou apontar os dedos para a direção da força, que é para a direita, e a palma da minha mão eu vou deixar apontada para o braço de alavanca, ou para o ponto que eu estou avaliando, que é para baixo. Então, se eu fizer isso, eu vejo que o braço de alavanca é 1 metro, né? E, fechando os dedos da mão, eu vejo que essa força vai fazer com que a barra gire para o sentido horário, que é o contrário do sentido arbitrado aqui. Então, a gente coloca negativo. Menos 40K vezes 1 metro. Agora o próximo vai ser essa daqui de cima. Se eu aponto meus dedos para baixo, de novo, abro a minha mão, aponto para baixo, eu posso até desenhar aqui. Deixa eu tentar desenhar uma mão, que é o dedão, e aqui é a mão, né? Então, eu faço isso com a minha mão e a palma eu deixo apontada para a esquerda, já que eu estou avaliando o ponto em A, né? Se eu fizer isso, eu vejo que o braço de alavanca meu vai ser a metade aqui, né? Vai ser, já que aqui é 4, vai ser 2. E se eu fechar os dedos da minha mão, eu vejo que é para o sentido horário, que é o negativo de novo. Então, menos 40K vezes 2. Agora, a gente vem aqui para o FBX e FBY. A mesma coisa, FBX aqui, eu aponto para cá. E a minha palma está para baixo agora, né? E eu fecho. Vai dar menos FBX vezes 1 metro também. Tá? E agora FBY, eu aponto para cima a minha mão e a palma está para a esquerda. Se eu fechar ela, eu vejo que o sentido é anti-horário, que é o positivo. Então, mais FBY vezes 4, né? Que é a distância aqui e o braço de alavanca. 4 igual a 0. Só que, como vocês podem ver aqui, a gente ainda precisa de mais uma equação. Eu posso fazer o somatório de momento em E
já que é uma rótula, eu sei que na rótula eu não vou ter momento e a rótula não distribui momento. Tipo, depois a gente vai ver no diagrama, se eu tenho um momento aqui, normalmente ele iria continuar aqui, né? Nessa outra barra, se eu fosse da esquerda para a direita. Mas como tem a rótula, vai ser zero o momento, ela sempre vai chegar em zero. Então eu posso fazer o somatório ou da contribuição da esquerda ou da direita, só que como eu vejo aqui, para a direita da rótula aqui, eu só vou ter essas duas forças, tá? Então eu vou fazer isso para a direita, somatório do momento em E para a direita, D igual a zero, tá? Beleza. Como FBY tá na mesma linha aqui do ponto, essa força não vai gerar momento, então a gente nem precisa considerar ela. Isso vai nos dar que bom, eu posso fazer aqui, eu aponto para a direita dos dedos da minha mão e a palma para cima, o comprimento é 3, né? Então seria para o sentido anti-horário positivo. Então FBX vezes 3. Só que agora não tem mais nada, né? Então isso é igual a zero. E daí a gente acha o FBX aqui, que ele vai ter que ser zero. Agora com essa informação a gente consegue substituir nas outras expressões e achar o resto. Eu vou ver aqui então essa terceira equação que a gente achou. Vamos ver. Eu tenho FBX, eu já posso riscar ele aqui, ó, para indicar que é zero. Tá, então eu posso achar o valor de FBY dessa expressão aqui. Se eu passo esses valores aqui para a direita, ou melhor, eu somo 3 vezes 40k nos dois lados da equação, eu vou ter FBY4, né, igual a 3 vezes 40k. Aqui a gente vê que nessa expressão a gente vai achar que FBY é 30k Newton. Beleza. Agora a gente pode achar o FAY na segunda equação. A gente está voltando, né, de baixo para cima agora. FAY se eu botar o 30 aqui, eu vou ter menos 10k, né? E daí eu somo mais 10k em ambos os lados da equação, eu vou ter que FY igual a 10k Newton. Agora, por último, a gente pode descobrir FAX aqui, que é simplesmente menos 40k. FAX igual a menos 40k Newton. Ok. Então, eu vou riscar esse FBX aqui para a gente não se atrapalhar. E vou riscar esse sentido aqui, que na verdade é para o outro lado, tá? Beleza. Agora sim a gente pode traçar os diagramas de esforços da estrutura, que eu já deixei aqui pronto, tá? Os desenhos. O primeiro que a gente tem que fazer é o diagrama da força normal. Se a gente começar aqui da esquerda, e uma coisa importante é esse sentido que a gente está arbitrando aqui, né? Se a gente começar aqui da esquerda, da barra da esquerda, eu posso fazer o seguinte: se eu estivesse usando uma folha, eu giraria ela, tá? E isso aqui eu vou deixar assim, só deixa eu apagar esse aqui. Vou passar para cá, para a gente saber qual a convenção positiva, tá? Se eu começo aqui, vamos ver o que temos aqui. Aqui a gente tem uma força normal, FY entrando na barra, tá? FY a gente viu que é 30k. Então, se ela está entrando, FY
E aqui, isso aqui, tá? Só para avisar também que, como tem essa linha tracejada, ele quer que a gente faça a parte negativa para baixo, tá? Então, por isso que eu virei assim a estrutura. Aqui tem FY entrando e a gente começou da esquerda. A gente vê que para ser positivo, a força normal teria que ser para esquerda. No caso aqui está à direita, aqui teria que ser para a esquerda. Né? Então isso daqui vai ser negativo, que é menos 30k negativo. 30k. Tá. E vai continuar. Aqui a gente tem 40k, mas é um cortante, não vai interferir. Vai continuar até o fim da barra aqui. E esse esforço ele não é transmitido para outra barra. Ele vai se cancelar porque a gente tem esse 40k e esse 10k do FBY. Então nessa barra aqui em cima a gente vai ter 30k entrando, que vai cancelar, porque as forças têm que se cancelar porque a barra está estática, né? Então negativo. Então, se a gente ver aqui, a gente tem um outro esforço que é a FBY, que eu falei, né? No outro lado, mas para fazer isso, então agora a gente vira o diagrama. Eu vou deixar junto aqui, tá? Como eu falei, se eu estivesse fazendo numa folha, eu viraria a folha. Só deixa eu copiar isso aqui antes, para eu colar quando eu virar. Aqui. Isso. Nessa barra aqui de cima a gente não tem nenhuma normal. Agora se eu começar aqui da direita, como a gente viu antes, a gente tem FBY entrando, que é 10 Newton. Então se está entrando, aqui é o sentido contrário da nossa convenção, então vai ser um esforço negativo, tá? O diagrama. Ou a gente pode pensar em termos da força resultante, né? Daí a gente olharia nesse lado. Mas, bom, daí tanto faz. Então, se é menos, eu coloco aqui de novo. Só que aqui eu vou fazer um pouco menor, já que é só 10, né? E lá é 30, menos 10k. E não que o desenho esteja em escala, né? Mas... menos. E para o diagrama do esforço normal é isso. Agora eu viro de volta aqui. E é assim que a nossa folha ficaria, né? Beleza. Agora vamos fazer o diagrama do cortante. Aqui nessa barra a gente vê que a gente tem 40 kN aqui e o FAX, né? Bem aqui na ponta. Então vamos começar. Eu colei aqui a nossa convenção positiva, porque agora a gente não precisa ficar redesenhando, né? É só a gente olhar para os outros. Voltando aqui, aqui a gente tem então o FAX na ponta, né? Tá para cima, FAX, tá. E é 40 kN. Aí eu estou ignorando o sinal porque eu já virei a setinha, né? Então se a gente tem 40 kN entrando, se a gente olhar para a convenção, para cima é mesmo positivo, então vamos desenhar positivo aqui. E a gente para aqui em C, que aqui em C vai ter uma descontinuidade que é a força que vai cancelar essa daqui, né? Tem 40 kN entrando, e entrando é negativo, então ela vai acabar aqui. Isso aqui é 40k e é positivo. Tá, vamos olhar agora o resto aqui dessa barra, que não tem mais nenhum cortante. Esse cortante, tá, ele seria transmitido como um esforço normal para essa barra aqui, caso ele não fosse cancelado. Só que como a gente tem o FAX aqui e já é cancelado na mesma barra, ele não é transmitido como normal, como esforço normal para essa, tá? Então agora a gente pode fazer da barra D. Tá, para a barra D a gente vê aqui que a gente tem
F é Y, né? Indo para cima, que no caso aqui ele é normal, mas ele vai ser transmitido como um cortante aqui, né? A gente pode desenhar ele aqui, assim. F é Y é 40 kN. Tá, se a gente olhar aqui a nossa convenção, ele é positivo, então a gente desenha positivo aqui. Agora, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aqui eu já escrevia 40 kN concentrado para baixo. Só que a gente tem uma força distribuída, na verdade. E se a gente tem uma força distribuída, a gente tem que tomar cuidado porque não vai ser constante, vai ser uma reta. Que a gente tem aquela relação que a derivada do cortante pela distância vai ser menos a força, peso, né? Que é 40 kN. Tá, se a gente, no caso 40 kN para baixo, como é para baixo, a gente está começando da esquerda, a gente vê aqui que vai ser realmente negativo, né? Aqui, ó. Tá. Se a gente integrar, então, aquele 10 kN, 10K, a gente vai ter que o cortante de D a E vai ser menos 10kx. Só que a gente tem que somar com esse cortante inicial aqui, né? Mais 40k. E isso é em Newton, tá? Eu nem precisava botar o K, podia deixar pra fora e colocar depois, né? É 40k mesmo? Deixa eu ver aqui. FY é 10k. Opa! Deixa eu consertar aqui. Tá, agora sim. Então, se a gente substituir o x aqui por esse comprimento que é 4, a gente vai ter menos 40 mais 10, então a gente vai ter menos 30. 10k. E ele vai ir até menos 30. Aqui é positivo e aqui é negativo. Agora vamos ver aqui nessa outra barra. Nessa outra barra a gente tem o FBY aqui para cima, que é os 30 kN que vai ser utilizado para cancelar aqui, né? Então realmente fechou, tá? E nessa barra a gente não tem nenhum esforço cortante, que aqui é 0. Então aqui vai para 0 mesmo. E isso é um ponto de verificação, né? Tá? Que elas têm que se cancelar as forças do diagrama também, né? E é importante fazer essa expressão aqui porque, principalmente para mim, me ajuda bastante na hora de traçar o diagrama do momento, porque às vezes é meio difícil de enxergar como é que vai ficar as formas. Tá, agora vamos partir para o momento. O momento, a gente tem outra relação bem importante, que é a derivada do momento é o cortante, tá? Então isso vai nos ajudar. Como a gente tem os apoios de segunda classe aqui, a gente não vai ter nenhum momento de reação aqui. Então a gente vai ter 0, tá? Aqui, nesses pontos aqui, vão ser 0. Tá. Vamos ver então. Aqui a gente tem um cortante de 40 kN. Se a gente sabe a relação aqui da derivada, e aqui a gente tem 40 kN, então a gente sabe que o momento de A a C vai ser 40x kN. Tá? Deixa eu virar aqui então. O único cuidado que a gente tem que tomar aqui é que o sentido aqui está invertido. Isso porque a gente usa para ver como é que a barra vai se deformar. Tá?
que daí vai ficar semelhante como a barra se deformaria o diagrama. Então, a gente tem uma reta, e como a gente mudou aqui os sinais, né? Vai ser até aqui, que vai ser 40k kN/m. Aqui eu me esqueci a unidade. Tá. Vamos continuar aqui. Então aqui a gente não tem mais o cortante, tá? E a gente não tem nenhuma outra força ou alguma outra momento que pode influenciar. Então nessa barra a gente vai continuar com 40. Tá? E como eu falei, o momento sim é transmitido de barra para barra se a gente separar o positivo em barras como a gente está pensando aqui, né? Então deixa só aqui. E esse 40 ele vai ser transmitido para essa barra D aqui. Que a gente pode olhar a barra D, a gente tem essa expressão aqui, né? Que como eu falei vai nos ajudar agora. Se a gente integrar essa expressão aqui, MDE igual a vai ser menos 10 x ao quadrado sobre 2, então menos 5 x ao quadrado mais 10x, tá? E como eu falei, a gente tem o 40k aqui como inicial, como momento inicial, então 40. Isto, deixa eu passar para cá, opa. Isso é kN/m. Se a gente colocar 0 nessa expressão aqui, né, a gente tem 40 kN de momento inicial nessa barra D. E como o nosso positivo é para baixo, ele vai estar mais ou menos aqui, menos 40. Tá, deixa eu fazer de outra cor, porque vai ficar por cima. Tá, e a gente tem uma parábola aqui, e essa parábola ela tem a concavidade para baixo, sim, tá? No caso, seria assim, né? Só que nosso eixo de coordenadas está invertido, então vai ser assim. E isto, se a gente colocar o comprimento 4 aqui nessa expressão, a gente vai ver que vai dar 0. Isto é uma outra conferência, tá? Que a gente pode fazer porque o momento aqui na rótula tem que ser 0. Então, se chegou a 0, tem uma probabilidade bem grande de estar certo o que a gente fez aqui em cima, enfim. Só que mais uma coisa que eu preciso saber para traçar isso daqui antes de continuar é qual vai ser o ponto máximo da parábola. E esse ponto máximo, que vai ser o ponto máximo de momento, ele acontece bem aqui, ó, quando o cortante chega a 0, tá? Então aqui vai ter o máximo da parábola. E a gente consegue calcular isso aqui, já que a gente tem a expressão, né? Tá? Essa posição aqui, a gente descobre fazendo x máximo. A gente descobre fazendo isso daqui igual a 0. Se a gente fizer essa expressão igual a 0, a gente vai ver que o x de momento máximo vai ser, ou quando o cortante chega a 0, vai ser 1 metro. Se a gente colocar esse 1 metro aqui nessa expressão, tá? Eu calculei aqui, a gente vai ter que MDE1 vai ser igual a 45 kN. Tá, então agora sim a gente pode traçar a parábola, tá? Ela vai ser algo assim, e aqui ela vai voltar a 0. Beleza. E aqui a gente aponta que é 45 kN. Tá. Agora, nessa outra barra aqui final, a gente vê que a gente não tem nenhum cortante, né? Nenhum cortante. E a gente não tem nenhum momento também. Então, a gente não tem momento aqui nessa barra. Opa, aqui não é menos, é mais, né?
E aqui a gente pode colocar o positivo aqui, ou a gente pode rachurar, se a gente fizer tudo da mesma cor, quando a gente está fazendo o lápis, tá? Rachurar um por cima do outro, assim, tá? Mas aqui eu vou deixar só o positivo. Então, é isso daqui, essa questão. Tá só consertando isso daqui. Valeu!